Opa. Foi? Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, para estudarmos o Evangelho de Jesus. E para iniciarmos, a nossa noite, aquela homenagem que a gente faz ao mentor da nossa casa, Germano querido. Tá? Ricardo e Cláudia, com vocês. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigada, meninos. Vamos fazer uma página de abertura. E esse livro hoje é diferente. O livro é Minutos com Maíse, da Maíse Braga. Vocês devem acompanhá-la no YouTube, no Facebook, E ela tem coisas maravilhosas. E eu tive a oportunidade de assistir numa palestra que ela fez aqui no MEA. E esse livro está autografado por ela e vai fazer parte do acervo da nossa biblioteca. Tá? Aberto ao acaso, tem como título O Maior. Todos queremos, em algum momento, ser o maior. E não era diferente na Roma Antiga, quando mesmo entre os discípulos, que eram pessoas tão simples, houve um momento em que um deles perguntou: Senhor, qual será o maior de nós no céu? E para surpresa deles, Jesus então diz que aquele que servisse a todos seria o maior no céu. Que aquele que ficasse por último, em qualquer vantagem na terra, seria o maior. Que aquele que se sacrificasse, sem pensar que estava se sacrificando, seria o maior. Que aquele que nunca desistisse da verdadeira fé, seria o maior. Que aquele que ultrapassasse toda uma existência de lutas, de sacrifícios, de renúncias, seria o maior. Só o tempo e o sacrifício da própria vida é que mostraram a eles o quanto Jesus estava certo naquele dia. Cada um deles seria o maior, o preferido, aquele que estaria em primeiro lugar. E, no entanto, Jesus afirmava inesquecível: para ser o maior, era preciso ser o último. Quando nos vier a ideia de sermos mais que o outro,
de invejarmos o outro que parece mais do que nós, lembremos sempre disso. Aquele que quiser ser o maior na verdadeira existência, seja na terra o servidor de todos os corações. Não podia ser outra coisa senão Jesus, né? Essa humildade que ele pregou. Porque falar é muito fácil, né? É fácil a gente falar para ser, mas o difícil é a gente conseguir fazer. Então Jesus mostra aí que quem que é o maior, né? Os próprios discípulos, olha só, estavam discutindo quem seria o maior deles. E aí Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, disse que era aquele que amasse mais, porque aquele que fazia tudo, que ficava sempre por último, é porque era o que amava mais, o que fazia mais. Então que possamos, né, lembrar das palavras de Jesus nesse momento, né, e fazermos, né, não esperarmos que as coisas sejam feitas para nós, sem nos preocuparmos em ser melhor do que ninguém. Fica aí a mensagem da nossa querida Maísa, e depois esse livrinho vai lá para a biblioteca quando vocês quiserem ler, né? São minutos, né, que ela tem na internet, em que ela sempre faz um comentário breve, tem palestras maravilhosas, né, mas assim a gente lê pedacinhos, é muito bom. Então vamos agora fazer a nossa prece, nesse momento. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, toda a sua falange de trabalhadores, que nesta noite nos auxiliem nas nossas necessidades, que possamos receber aquilo que precisamos, né? Às vezes não o que a gente imagina que seja, mas que eles sabem o que nós precisamos. Então que possamos receber esse amparo espiritual para aquilo que queremos nesta noite. Aproveitamos esse momento e pedimos por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, dos irmãozinhos encarnados, que estão em situações difíceis, situações de saúde, de falta de emprego, de problemas familiares, de angústias, depressões, enfim, Senhor, por todo aquele irmão cujo nome foi colocado ali, pedimos que seja amparado. Pedimos também pelo nome dos nossos irmãos desencarnados, que partiram para a pátria espiritual antes de nós e que merecem todas as nossas vibrações amorosas, para que sejam tratados nas suas necessidades. Pedimos a fluidificação das águas, que a equipe responsável por este trabalho coloque ali o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos nessa noite também por nós, por mim e pelo Jovan, que vamos fazer, né, o uso da palavra nessa palestra de hoje. Que possamos receber a inspiração, a intuição que precisamos para transmitir aquilo que precisa ser falado nessa noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nessa noite, nosso irmãozinho, que vocês veem ali, a lista dos oradores, né, vão estranhar, mas hoje houve um problema muito sério, né, de falecimento de um familiar, e o nosso irmão não pôde chegar aqui. Então, eu, Rosa, Jovan, vamos o Severino. Vamos tentar passar, não, vamos passar, porque Germano está aqui do nosso lado, né, o conteúdo dessa noite que está aqui nesse capítulo. Eu estou vendo aí hoje a casa cheia e a gente fica muito feliz. Estou vendo gente aí que está pela primeira vez na nossa casa. Quem são? Muito feliz ali de ver um que eu vi nascer. Olha só que alegria, né? Então sejam muito bem-vindos à nossa casa. A nossa casa é desse jeitinho aqui. É pequenininha, mas tenta ser acolhedora, né? A gente procura fazer isso aí que Jesus pediu, né? Tratar, amar, né? Amar a nós mesmos, em primeiro lugar, porque ninguém consegue amar o outro se não está bem consigo mesmo, né? Mas a gente tenta, porque num mundo tão difícil, tão hostil,
que a gente está vivendo, então isso aqui é um oásis. E a gente se fortalece, né? E tem pessoas que dizem para mim isso, né? Eu venho aqui para me fortalecer, para enfrentar o mundo lá fora, né? E uma hora a gente consegue que o mundo lá fora seja igual nesse momento aqui a gente está vivendo. Então o Jovan começa e de vez em quando eu vou dando uns pitacos aí. Bom, boa noite, meus irmãos. Obrigado a presença de todos, né, e agradecemos a espiritualidade por estar do nosso lado nesse momento. Né, vamos substituir um companheiro que teve um problema e vamos falar de um tema bem complicado para a gente vivenciar. Né? Falar é muito maravilhoso, né? Mas será que nós somos capazes de verdade de amar os nossos inimigos? Será que Jesus trouxe essa informação, né, essa orientação e que é aplicável, nós ainda já temos condições? Vamos ver o que diz o nosso evangelho, né? Então tá lá, retribuir o mal com o bem. Geralmente a gente aprendeu olho por olho e dente por dente. E a gente aprende isso, infelizmente, de criança. Se bater, bate também. Se voltar para casa e não bateu, vai apanhar em casa. Gente, a gente já começa errado. A gente é pequeno, já é orientado a retribuir o mal com o bem. A violência não leva a nada, mas a gente foi educado assim e muitas vezes acabamos passando também isso. Mas aí lembrando que isso aí veio da época de Moisés, olho e que por naquela olho. época, né, as pessoas daquela época precisavam disso. Moisés tinha que ser rigoroso, porque senão ele não ia controlar o povo, né? Então era olho por olho e dente por dente. E aí Jesus disse assim, né? Aprender que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. Essa era o que se pregava. Eu, porém, vos digo, palavra de Jesus, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser filho do vosso Pai, que está nos céus. Porque se só amardes os que vos amam, qual seria a vossa recompensa? Então, realmente, amar quem nos ama é muito fácil. Retribuir o bem com quem faz o bem, aqueles que nos amam, que fazem tudo por nós, que temos uma gratidão, é muito fácil. Né? Então, a verdadeira caridade, ou uma delas, né, passa pela dificuldade que ainda temos de amar, de fazer o bem àqueles que nos perseguem. Mas a gente vai chegar lá e vamos compreender que o que Jesus falou é possível para todos nós. Ah, mas será que eu consigo mesmo? A gente vai ver que a gente consegue. Não é fácil, mas a gente consegue. Então ele diz também, continua, né? Se amar somente que vos amo, que mérito se reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam. E a gente sabe, né? Vivemos num mundo violento, de pessoas que ainda são perversas, têm prazer de ver o sofrimento alheio, mas eles amam. O sujeito mais sanguinário, pergunta à família dele, às vezes é um doce. É amável com as pessoas de casa, com as pessoas da rua, onde eles praticam violência, eles são terríveis, mas amam, dão amor e são amados por alguns. Não muitos, mas alguns são. Então, se a gente for igual a eles, se a gente só amar aquele que nos ama, nós estamos sendo iguais àqueles que fazem tudo errado, que ainda não adquiriram a consciência. Né? Por isso que Jesus falava e a gente aprende, né? Vamos orar por aquele que ainda é infeliz, que ainda não consegue compreender que vivemos num mundo de provas e expiações e a lei de causas e efeitos vai chegar para todo mundo. A gente tem a liberdade de fazer o que quiser, mas vamos escolher o que estamos fazendo, de bom e de ruim. Só que eles ainda não adquiriram essa consciência de compreender que tudo que eles estão fazendo de mal para o próximo, amanhã eles vão passar também. Né? A gente me veio aqui um exemplo, uma situação que foi trágica, daquele menino João Hélio, que foi arrastado lá de Marechal Hermes até aqui em Cavalcante. E aí, salvo engano, não sei se foi o Chico ou se foi o Divaldo, que falou que esse espírito
participou no passado de arrastar, amarrava os corpos dos seus rivais no cavalo e arrastava até dilacerar o corpo todo. Então ele veio com essa missão, ele aceitou esse sacrifício. Essa expiação, né? Porque ele tinha já consciência de que ele fez muito mal. Então eu quero experimentar, eu quero passar pelo que eu fiz, outros passar. E é lógico, para uma mãe, para um pai, para uma família, é muito difícil compreender isso. Mas tudo tem uma lógica. Eu acho que a mãe dele recebeu, inclusive, uma psicografia. Falando sobre isso. Foi a psicografia. Foi psicografia, né? A Fátima Bernardes até foi na casa dele. Então foi isso. Ele recebeu uma psicografia do Leão Denis. Então, esclarecendo o porquê que aconteceu isso com ele, né? Então, embora seja uma coisa que choca todo mundo até hoje, né? É uma situação muito traumática, você só de pensar, a gente já fica abalado psicologicamente, mas isso teve um propósito. Né? Ele com certeza cumpriu a missão dele e resgatou aquilo que ele fez de mal para os outros, passando por essa situação. Então vamos continuar. Se o bem somente fizer aos que vô-lo fazem, que mérito reconhecerá? Então, porque as pessoas que são más, que fazem o mal, também faz bem para aqueles que ele ama e recebe em retorno o bem, o amor daquelas pessoas que ele dá amor. Então, a gente tem que ser diferente. E aí, vamos lá. Se o amor ao próximo constitui um princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime, porque é muito difícil. Porquanto a posse dessa virtude representa uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. É difícil, gente. É difícil tirar a mágoa, porque às vezes a gente não quer carregar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza que dá quando a gente lembra daquilo que as pessoas fizeram com a gente, mas não é uma tarefa fácil. Mas ela é possível, desde que a gente tenha consciência, a gente lute diariamente, pedindo o amparo da espiritualidade, que nos ajude a vencer aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela angústia, aquela sensação e sentimento ruim que nos traz todas as vezes que nos lembramos de uma situação em que alguém nos fez passar. E aí ele continua, há um grande equívoco na palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o inimigo a mesma ternura que tem com o irmão ou com o amigo. A ternura pressupõe confiança. E, lógico, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela vai nos fazer mal. A gente não pode abrir a casa, receber na nossa casa aquelas pessoas que nos querem mal, porque elas vão abusar do nosso esforço para vencer essa limitação que todos nós, ou a maioria de nós, ainda tem. E aí, eles vão tentar trazer a entender a situação de amar o inimigo e essa divergência, ou essa diferença de tratamento de amor, né? Então, a diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias, ou seja, amar quem nos ama e amar o inimigo, resulta de uma lei da física. A da assimilação e repulsão dos fluidos. E aí, a gente escuta, a gente está sempre participando e ouvindo isso. Nós somos fonte de energia. Nós pensamos, por isso que a gente aprende pensamento, corpo, materializa. Então, quando a gente pensa mal, a gente emite fluidos ruins. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, chega perto de alguém, aquelas pessoas que são negativas, que têm a energia pesada, a pessoa se sente mal. Chegou perto, às vezes aquela nunca fez nada, às vezes nem conhece. Nossa Senhora, mas me deu um mal-estar só de estar perto dessa pessoa. Por causa disso, nós emitimos fluidos bons ou fluidos ruins. E quando a gente chega junto de alguém que nos deseja mal, não tem como eu sentir o prazer e aquela energia daqueles que me amam, que nos amam.
Por isso é que já começa daí que não tem o mesmo tratamento. Não tem como a gente ter o mesmo sentimento para aquela pessoa que nos ama com aquela que nos quer mal, que quer nos prejudicar. Então, vamos chegar lá. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai vivenciar o que Jesus nos ensinou? Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer uma diferença entre os amigos e os inimigos. Afinal, somos ou não somos capazes de amar os nossos inimigos, né? Então, falando, Jesus falou, amai os vossos inimigos. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? A pobreza da linguagem. A gente vê a palavra amor, tem o amor fraterno, entre duas pessoas do mesmo sexo, para não dizer que existe ali um sentimento com um lado de cunho sexual. Existe o amor fraterno. Podem e se amam dois homens, duas mulheres, mas que não têm um relacionamento afetivo no sentido de um relacionamento que seja um envolvimento com um lado sexual. É amor de verdade. Tem o amor de mãe, tem o amor de marido e mulher, marido com marido, mulher com mulher, porque o importante é o amor, né? Pessoas que se amam como um relacionamento, como um casal, que é diferente do amor de uma mãe, que é diferente do amor de um amigo. Ou seja, só que a pobreza da linguagem traz a palavra amor englobando tudo isso. Aí a gente acaba achando que tem que amar o inimigo da mesma forma que a gente ama nossos pais, que a gente ama nossos companheiros ou companheiras, e aí faz essa confusão. Aí ele vem trazendo, os evangelhos vêm nos trazendo, então como é que a gente vai amar o inimigo? É não guardar ódio, não guardar rancor, não é fácil. Não é fácil. Não desejar vingança. É perdoar sem o pensamento oculto, porque muitas vezes a pessoa perdoa da boca para fora. Não, está perdoado, mas eu quero que ele se lasque na vida. Mas não perdoou. Não perdoou. Né? Perdoou da boca para fora. Está falando que perdoa, mas no coração ele quer ver que a pessoa, né, tenha tudo de ruim na sua vida para que ele sinta vingado ou a justiça, né? Muitas vezes, não, eu quero a justiça. Não, mas a justiça que a gente quer fazer é vingança, não é justiça. A justiça é de Deus, na lei de causas e efeitos, porque também Deus não castiga ninguém. Deus vai te castigar, não vai não. A gente escolhe o caminho, a gente planta, vai nascer aquilo que eu plantei. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se a gente fizer o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente fizer o mal, a gente vai colher o mal. Seja agora, seja nessa existência, ou, se não der tempo, vai na outra. Mas a gente vai colher aquilo que nós plantamos. Então, ele fala, é perdoar sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causarem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, porque às vezes a pessoa até nos faz mal, mas está disposta a se reconciliar. Aí você fala, eu perdoo, mas não quero nem chegar perto dele ou perto dela. Não perdoou, gente. E aí a gente vai para o ensinamento de Jesus, né? O que ele nos fala? Né? Antes de depositar a oferenda no altar, vai reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Naquela época não se compreendia. Por quê? Porque hoje a gente sabe que existe a reencarnação. E a gente vai falar mais na frente, além da reencarnação que a gente vai colher o que plantamos, a gente ainda tem o processo obsessivo. Se a gente não se reconciliar com o nosso inimigo, aquele provérbio que é morto animal, morto veneno, materialmente falando, ele matou a cobra. Aquela não vai mais morder e nem vai passar veneno para ninguém, mas espiritualmente isso é mentira. Então, morto animal, morto veneno, espiritualmente falando, é o maior engano. Só para o animal. Para o animal. Só para o animal, materialmente. Mas para nós, materialmente. espíritos não. O espírito não. E aí vai perseguir. Só que quando o inimigo está encarnado, você se defende, está vendo ele agir, está sabendo o que ele está fazendo, e quando ele está desencarnado, que a gente não enxerga.
E aí perdemos a oportunidade de reconciliar enquanto estávamos a caminho. Aí vamos ter que voltar com ele. Vamos ter que voltar com ele. Não pensa que a gente vai se livrar dele, não. Se a gente não conseguiu reconciliar, daqui a pouco são irmãos, são pais, são companheiros. Vamos nos encontrar para reparar essas diferenças. E às vezes são traumáticas. O que a gente, às vezes, por muito pouco, como o nosso irmão falou, às vezes por muito pouco, a gente deixa de fazer o bem, a gente deixa de corrigir uma coisa errada. Porque, infelizmente, quando a gente tem alguma discórdia, alguma desavença, a gente só nós é que temos a razão. Só que, às vezes, a provocação ou o mal pode vir do outro, mas eu pago com a mesma moeda. Daqui a pouco estão os dois errados. Porque quando os dois brigam, os dois estão errados. Não tem jeito. Não tem como defender, porque o conflito não tem justificativa. E aí vamos nós. Então é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. E muitas vezes a pessoa vem com o coração aberto. Poxa, a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre teve muito contato, a gente sempre caminhou junto, a gente sempre foi parceiro ou parceira, mas já tivemos divergência. Vamos deixar isso para lá. Ou então manda um recado por alguém que tem contato com nós dois. Ó, até perdoei, mas nem manda me procurar não, porque eu não quero papo. Não perdoou, gente. Não perdoou, e às vezes a pessoa está sendo sincera. Porque muitas vezes a gente erra e reconhece o erro. E às vezes aquilo cria um atrito, um afastamento de pessoas que nos são caras, que a gente gosta, que a gente tinha carinho, que a gente conviveu e às vezes tem muita gratidão, mas por um momento infeliz, a gente acaba fazendo alguma coisa e a gente reflete e quer reparar. E isso acontece também com outras pessoas. E aí continua, é não desejar o mal, é socorrer quando se apresentar a ocasião. E aí, a gente pensa, foi por acaso? Não foi por acaso. Quantas vezes acontece no dia a dia, daquela pessoa que está precisando de ajuda, se alguém que te fez mal, ou vice-versa, você fez mal a alguém e a hora que você está no desespero, está passando mal, está acidentado, está lá, quem é que vai te socorrer? É aquela pessoa que você fez mal, que vai te dar uma lição de moral. O momento de pegar com um colo, com carinho, te levar para o socorro, te acolher. Aí que vergonha que a gente vai ficar. Então, a gente também deve fazer assim. Isso é amar o próximo. É abster-se por palavras ou por atos de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir o bem, retribuir o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Porque também, aquela pessoa que chega na frente de todo mundo, olha, tu me fez isso, fez aquilo, tá perdoado, tá? Mas ó, não quero muito papo contigo, não. Tá humilhando, tá passando para todo mundo um fato que a maioria às vezes nem sabia. Ou seja, você está falando, esse cara não presta, esse cara fez um monte de besteira, agora estou até aceitando aquele comigo, que eu sou bonzinho, né? Então eu estou até quebrando o galho dele, mas não está querendo humilhar a pessoa. E ninguém gostaria de estar no lugar dele. Então, a gente não deve fazer com o próximo aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Quando a gente passa por alguma situação, né, que nos faz mal, algumas pessoas, é difícil da gente vencer, mas temos que nos esforçar, porque já temos essa consciência de que não podemos levar esse ressentimento para a pátria espiritual, porque todos nós vamos voltar, mais cedo ou mais tarde. Meu filho tem um amigo, e aí eles tiveram lá um momento lá, é muito amigo, tiveram lá uma divergência, aí um dia, meu filho estava lá, peguei meu filho, estava chorando, aí fui conversar com ele, aí não é nada, estava triste porque o amigo, eles brigaram e ele gostava muito do amigo e não tinha coragem de ir lá falar. Eu falei, cara, olha só. E ele errou. Ele errou. Ele viu que ele errou. Sim, ele viu que ele errou. Aí, ele não tinha coragem de se ver. aí eu falei, cara, olha só. Vocês são jovens, mas jovem também desencarna. Imagina se ele desencarnar
O remorso que você vai carregar de não ter ido lá falar com ele. Aí pensou, demorou um pouco. Não teve coragem, escreveu um texto no WhatsApp, pessoalmente não teve. Mas aí, conclusão, graças a Deus e a espiritualidade que trabalhou muito, com certeza, né? Hoje são amigos, são tão amigos que o amigo é padrinho do filho dele. Então, assim, mas ainda bem. Por quê? Porque você alimentar isso, a gente vê pessoas jovens que desencarnam. Nós fomos, tem quase um mês, a filha de um amigo, de um casal amigo lá, 29 anos. Fazia esporte, jogando futebol ali na praia, passou mal, desmaiou, teve um aneurisma, rompeu, foi a óbito. Desencarnou, 29 anos, cheia de saúde, nem dor de cabeça a menina sentia. Então, a juventude não é sinônimo de eternidade, não, do corpo. Por isso é que, mesmo os jovens já têm que ter essa consciência de não levar para frente aquilo que a gente pode resolver hoje, não adiar aquilo que a gente pode reparar hoje. Então, vamos lá. Parece um contrassenso, né? Amar o inimigo. Aquele que na vida presente, que a vida presente é tudo, vê no inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso, do qual somente a morte pode livrar. Muitos pensam assim, gente. Esse aí não tem jeito não, só a morte. Só que a morte não existe, existe a morte do corpo. O espírito não morre, vai conviver com ele. Se for muito inimigo, vai ser perseguido por ele. E aí alimenta o desejo de se vingar. Nenhum interesse tem em perdoar, porque satisfaz o seu orgulho e não enxerga, muitas pessoas não enxergam além do terra-terra, do corpo físico. E aí acha que vai terminar tudo por aqui, a hora que um dos dois morrer, resolveu o problema. E aí desperta na parte espiritual, numa situação muito complicada, e vai descobrir da pior forma possível que a morte não existe. E vai trazer toda aquela carga negativa para perturbar até que ele se reequilibre, e isso às vezes leva tempo. Então, às vezes, perdoar parece uma fraqueza. Ah, tu tem sangue de barata. Quantas vezes as pessoas escutam isso? Tu não fez nada, tu é um sangue de barata, porque te falou um monte de impropério, ficou calado. Mas, gente, é mais difícil calar do que dar um soco, do xingar, do que dar um tapa. É mais difícil. Mas a gente ainda tem a cultura na nossa sociedade que ficar calado é frouxo. Bom é aquele que revida. Só que ficar calado é muito difícil. É engolir um brejo inteiro. Não é nem engolir um sapo, é engolir um brejo inteiro. Então é muito mais forte, valente aquele que fica calado para não piorar a situação do que aquele que revida. Porque revidar é muito fácil, nós ainda temos esse instinto de bater o levou, de não levar o desaforo para casa. Então, em certos casos, perdoar parece uma fraqueza. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar o rancor secreto e o desejo do mal. É esse que é o problema. Porque o rancor, o ressentimento, a gente carrega. É difícil. É uma luta titânica, como diz o nosso irmão Rubens. É muito difícil, mas nós somos capazes. O que eu tenho que fazer é lutar para me libertar desse sentimento. Porque se eu ficar todo dia, quando me lembrar, não, mas ele me fez mal, não tem como perdoar, eu estou alimentando a cada dia aquele ódio, aquele ressentimento. E aí, realmente, está arriscado eu ver mais 50 anos, 60 anos, 70 anos e desencarnar com aquele ódio, com aquele rancor. Porque eu não fiz esforço para me libertar. Porque faz mal para a gente. Faz muito mal, mais mal para a gente do que para aquele que a gente às vezes está desejando mal. A gente manda uma carga negativa, mas nós alimentamos no nosso corpo físico, além do nosso perispírito, a gente alimenta, aí tem dor no estômago, aí tem dor de cabeça, aí tem gastrite, aí tem uma série de doenças que não sabe a origem está naquele sentimento que corrompe e compromete até organicamente a gente. Tem até uma frase, né, que diz que
esse sentimento que a gente nutre, né, em relação ao outro, é como se a gente tomasse o veneno e queresse que o outro morresse. Porque o veneno está aqui, né, na mágoa, no rancor. Né? Por isso que Jesus ele é brando, é pacífico. Por quê? Porque ele sabe da nossa essência, que ainda é essa essência rude, violenta, né? E ele sabia que era difícil naquela época, que as pessoas já conseguissem isso. E depois de passado tanto tempo, a gente ainda nutre, né, esse tipo de sentimento. A gente está vendo situações aí que fogem da realidade normal de qualquer pensamento cristão. Né? Como a gente viu aí, né? Porque estava com uma mochila que é de outro time, foi queimada, a mochila foi roubada e o menino perdeu o Enem. Né? Uma violência cruel, representou um ano perdido para essa criança por causa de uma besteira que ainda se vangloriam e botam na internet da situação, né, que fizeram. Quer dizer, são coisas mínimas, não bateu no menino, deixa eu levantar que eu não gosto de falar sentado, não bateu no menino, né, mas olha só a pancada emocional que esse menino teve, né, todo medo, constrangimento, né, da situação, ainda vai e junta todo mundo, né, porque nunca se pensou no Enem numa situação como essa de levar um documento, que o pai ainda levou uma cópia, né, mas não aceitaram. O pai ainda chegou lá, a cópia não pôde ser feita. Olha só como nós estamos sendo ainda engessados nessa coisa do sentimento. E quando a gente fala em amor ao próximo, em perdão, como é o tema que o Jovan escolheu aqui para falar agora, né? Se a gente for falar em determinados lugares, vão chamar, não vão chamar só a gente sangue de barata, não, vão falar impropérios. Mas esse sentimento que Jesus traz para a gente, de amor ao próximo, é que a gente não quer um mundo melhor, a gente não quer um mundo de regeneração, mas nós precisamos fazer parte desse mundo com as nossas atitudes. Por que ainda não estamos no mundo de regeneração? Estamos caminhando. Por quê? Porque ainda temos situações como essa, que vivemos situações como essa. Né? Então, quando a gente se une para falar nisso, parece que a gente fica com vergonha de ser bonzinho. Hoje em dia parece que as pessoas têm vergonha de ser bonzinho, né? Para não serem criticadas. É bom quem é forte, quem leva tudo no grito, né? Quem ganha tudo no grito. Não é. Quando Jesus veio, quando ele disse, eu não vim destruir a lei. Ele reconhecia a importância de Moisés naquela época. Mas ele veio trazer para nós o quê? O amor. E é isso que ele está, desde que veio aqui, demonstrando através das suas práticas. Porque ele exemplificou. Porque é fácil, como o João falou no início, é fácil falar. Falar para ser bonzinho é muito fácil. Agora, ser é que é muito difícil. E aí são nas pequenas atitudes, isso no nosso dia a dia. É com o vizinho, é com o parente, até aqui na Casa Espírita, pensando que aqui, o Jonas é que diz, né? É só comigo, né? Com vocês não, né? Não, é com todos nós somos assim. De repente a gente se pega, puxa, mas se a gente se pega arrependido, então vamos consertar o que a gente fez. Porque não adianta só se arrepender. É procurar a pessoa, se eu não tenho coragem, como ele não teve coragem de falar, mas pelo menos ele teve a coragem de escrever. Então já foi um passo, né? E conseguiu resolver. E o outro teve a virtude de aceitar. De aceitar também. É isso aí que é importante. E às vezes levam anos aqui, alguém falou aqui, algum palestrante falou aqui, eram 20 anos que ele não falava com a pessoa. Aí encontrou, ele resolveu falar. Aí, sabe que eu não me lembro por que foi que a gente deixou de se falar? A pessoa falou isso. E já tinha se passado 20 anos que eles deixaram de falar. Às vezes é uma coisa boba, às vezes é um mal entendido, às vezes é uma coisa que alguém falou e tu nem sabe que alguém falou aquilo de você, né? Falou para o outro ficou com raiva, deixou de falar e você nem sabe do que foi. Né? Então a gente tem que se preocupar muito. Só para completar, depois eu vou deixar você continuar aí. Nós estamos aqui numa casa espírita, que eu sempre falo, toda vez que eu vou falar aqui, eu sempre falo isso. Por isso que a gente pode falar assim.
Porque acreditamos que somos espíritos imortais e acreditamos na reencarnação. Se nós acreditamos na reencarnação, a gente tem que lutar, correr atrás do nosso prejuízo. Porque senão lá na frente a gente vai receber isso tudo de volta. Como ele citou a situação do João L., que provavelmente foi uma expiação por coisas que ele fez daquele tipo. Né? E aí ele aceitou, para ser rápido o seu processo de crescimento, aceitou. Né? Então ele falou, não, eu quero que aconteça isso, e com certeza a família está sempre junta. Também, lá na época que ele puxou, também ajudou. Ou foi um que vendeu o cavalo, que fez isso, que fez aquilo, que ajudou. Porque a gente não vem junto por acaso. Né? Então, quando a gente fala nisso, né, quando a gente fala, é muito difícil. Mas se a gente pensar que o mundo que a gente vai voltar é o mundo que eu vou deixar, aí eu vou pensar 2 vezes. E as pessoas não estão pensando nisso. Estão destruindo o planeta. Quem é que vai habitar nesse planeta? Nós que estamos destruindo. Então, se eu vou voltar, eu quero um mundo melhor. Né? Isso que eu digo. Eu espero que quando eu voltar, quando eu reencarnar, o mundo já esteja de regeneração, já encontre um mundo melhor. Continua aí. Então, o Evangelho nos traz, né? Para o espírito, e de modo geral para o cristão, né? A maneira de ver é diferente, porque sua visão se lança sobre o passado e sobre o futuro. E aí a gente começa a enxergar que hoje nós estamos colhendo o passado e estamos construindo o nosso futuro. Então, o passado, o presente e o futuro estão interligados. Mas é importante a gente lembrar o que o Chico sempre falava. Muitas vezes a gente fica preso no remorso, no arrependimento e ancorado no passado. O passado eu não tenho como mudar, mas eu posso fazer um futuro diferente. Se eu errei e reconheci que eu errei, já dei um avanço muito grande. E agora eu vou me policiar para que eu não cometa o mesmo erro. Eu não posso ficar preso no ressentimento do passado, porque nós estamos em um processo de evolução. Vamos transformar o que eu errei no passado em coisas boas. E aí eu deixo o passado para trás, eu não posso ficar preso, ancorado no passado, porque eu não tenho como fazer diferente. Já passou, já errei, já fiz o que não devia, já reconheço, ótimo, já dei um grande passo. E agora é não fazer a mesma coisa. Como Jesus falou, a passagem lá da adúltera, cadê os que te condenaram? Lá foram embora, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Não botou peso no passado do que ela fez. Falou, passou. Já que passou, ninguém te condenou, eu também não. Então vá e faça diferente. Não se prenda no passado. E aí, sabe ele que pela destinação da terra deve encontrar homens maus e homens perversos. Como também tem muita gente generosa. O problema é que o que dá ibope, o que dá clique, o que dá engajamento é a desgraça. Porque no silêncio tem muita gente fazendo o bem silenciosamente, trabalhando pelo próximo como formiguinha, mas fazendo bem para muita gente. Mas isso não dá ibope, isso não dá matéria, não dá... E aí a gente não vê, a gente só tem conhecimento das coisas trágicas, das coisas perversas e mais. Aí a gente acha que o planeta não tem mais jeito. A gente só vê maldade, porque a bondade está presente, e está muito presente. Mas isso não é divulgado. Então acaba passando para nós a sensação de que nós estamos num planeta perdido, fadado ao fracasso. E quando não é verdade, nós estamos num planeta evoluindo. E depende da evolução de cada um de nós. Como a Rosa falou, se queremos um planeta melhor, de regeneração, vamos fazer a nossa parte. E deixa cada um fazer a sua. Porque o nosso irmão falou na palestra passada, daqui a pouco, os que não aproveitaram a oportunidade vão ter que reencarnar em outro lugar, mais atrasado. Por quê? Perdeu a oportunidade de caminhar para frente, de evoluir no planeta que está se melhorando. Aí vem o seguinte, que a gente falou, dei uma pincelada, né?
Ainda há outros motivos que tem o espírita para ser indulgente, para ser tolerante, para amar os inimigos. Sabemos que a maldade não é um estado permanente do homem. É uma imperfeição temporária, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar à angelitude. Todos nós. Todos nós. Uns mais rápido, um Chico, um Divaldo, Madre Teresa, e nós um pouquinho mais devagar. Eu, pelo menos, um pouco mais devagar. Mas vamos chegar, estamos fadados ao sucesso e não ao fracasso. Deus tem toda a misericórdia e toda a paciência de nos dar as oportunidades que nós precisamos. Sabemos também que a morte apenas nos livra da presença material do inimigo. É só o corpo dele que não vai estar mais ali, pois ele pode nos perseguir com seu ódio mesmo depois da morte, e aí é muito pior. Assim, a vingança, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência para outra. E aí, olha aqui, ó. Não é só um exemplo que eu peguei, não quer dizer que todo mundo está bebendo sua cervejinha está sendo obsidiado, não. Mas é um reflexo que, muitas vezes, né, os inimigos se manifestam, e aí a gente aprende aí, para um outro estudo, a obsessão, ela pode ser a obsessão, a fascinação e a subjugação, que é o caso mais grave. Né? Tantas pessoas sofrem e representam um gênero de provação e expiação, as quais concorrem para o adiantamento do espírito encarnado, mas ele vai ser perseguido. Por quê? Porque ele não perdoou e não reconciliou enquanto estava a caminho, como Jesus ensinou. E aí desencarna, aí muitos passam por processos obsessivos graves, e uma vez tem uma passagem que uma senhora foi procurar o Divaldo e perguntou para ele: Divaldo, como é que eu faço para me livrar dos obsessores? Afastar os obsessores. Aí ele falou: por que você não se afasta deles? Porque nós somos fonte de energia, o nosso pensamento, a nossa vibração é que vai atrair para junto de nós os espíritos em desequilíbrio ou que estão na mesma sintonia. Se eu carrego ódio e ressentimento, quem é que vai me acompanhar? Aqueles espíritos desencarnados que alimentam ódio e ressentimento, dependendo, como a Rosa falou, pelo time adversário. Aí o sujeito que torcia fanático por um time desencarnou, vai estar obsidiando o outro que tem ódio da torcida adversária. Vai estar inflamando para que ele perca a cabeça e faça muita besteira. Vai trazer para junto deles aqueles espíritos que têm a mesma afinidade. Então, quando o Divaldo falou isso, muda você, muda o pensamento, muda as suas vibrações, procura fazer o bem, que você vai criar uma barreira de proteção. Você não vai dar condições dele chegar e participar, influenciar você diretamente. E isso é cada um de nós. A gente sabe que existem processos obsessivos que são mais complexos, mas muitas vezes, e muitas vezes, somos nós que convidamos para estar conosco. E eles se sentem bem, arrumei um parceiro. Já que eu não tenho mais corpo, arrumei um parceiro encarnado que vai fazer o que eu gostaria de estar fazendo com o corpo. E aí, por exemplo, no caso desse, o espírito vampiriza, ele capta as energias, aquela energia que a pessoa tem com álcool, por exemplo, e ele vai beber. Ele bebe através do encarnado, ele não tem mais corpo, mas ele capta aquela sensação da ingestão da bebida alcoólica. E aí é por isso que é uma das formas que a gente atrai para dentro, para próximo de nós, alguns irmãos que se afinizam com aquilo que a gente gosta. E aí... Concluindo, que olha lá o horário, 8:50. Se alguém bater na face direita, apresentar e também a outra. E aí aprendeis que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus disse o seguinte: não resistai ao mal. Se alguém vos bater na face direita, apresentai também a esquerda. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Mas isso aqui é uma simbologia. Né? A gente aprende que não devemos tomar o pé da letra. Por quê? Porque nós temos um instinto que é nosso de defesa.
vai você brincar com alguém, tenta enfiar o dedo no olho, a gente fecha o olho. É instinto de preservação. Então é lógico que Jesus não quis dizer que ia bater, bate de novo, bate mais porque eu aprendi com Jesus. Não é isso. Eu estou maltratando uma ferramenta que Deus me emprestou, que é o corpo físico. E a gente tem o compromisso de cuidar do nosso corpo e não maltratar. Então, como falou assim, se o olho for motivo de escândalo, arranca, a gente já está cego, ia ser uma multidão de cego. Porque o que a gente faz, como a gente faz coisa errada, né? Às vezes por ignorância, por desconhecimento, e às vezes conhece, mas naquele momento acaba perdendo a razão. Então, não é bem isso, não é arrancar o olho, mas que a gente possa reconhecer. Então, chegamos aqui ao final com a ideia que nós somos capazes, sim, de amar o inimigo. Diferente, lógico, da gente amar um amigo. O que é a realidade para a nossa realidade é não desejar o mal. Se o nosso inimigo estiver num momento de desespero, estiver com alguma enfermidade, estiver precisando de ajuda, vá, abra o coração e socorra. Estique sua mão, levante ele, se ele estiver caído. Mostre que você já evoluiu um pouquinho. E o exemplo é melhor do que a palavra, porque falar é muito fácil. Quando você exemplifica, você carrega multidões. Mas quando você fala, muitas vezes não tem credibilidade, porque você fala e não faz. E as pessoas observam. Então é muito mais importante o agir do que o falar. Porque falar é muito fácil. Estou aqui falando bem, mas será que eu consigo exercitar tudo isso que a gente falou? É claro que ainda não, gostaria muito. Talvez não precisasse mais estar encarnado aqui, mas estamos caminhando para isso. Então, meus irmãos, que a gente possa levar um pouquinho desse amor que Jesus nos ensinou, para que a gente compreenda. Eu vejo assim, e eu tenho me esforçado, pra gente, aí muitas vezes a pessoa faz alguma coisa que desagrada, poxa, a gente foi tão legal, aquela pessoa foi tão boa, foi tão generosa em tantos momentos, e o outro retribuiu com ingratidão. Aí, o que eu tenho me esforçado quando acontece comigo? É tentar compreender que a gente não pode exigir virtude de quem ainda não tem. Se aquela pessoa ainda não tem a virtude de reconhecer, de parceria, de que deve amar o que te ama é até muito mais fácil, e ele nem consegue isso, ele precisa de oração, ele não tem essa virtude que ele vai conquistar um dia, mas ainda não tem. Então eu tenho que trabalhar isso na minha mente, porque eu não posso exigir que um comportamento que aquela pessoa ainda não conseguiu conquistar. Como muitos esperam de mim, o que eu também ainda não tenho. Então, quando a gente começa a refletir dessa forma, fica um pouco mais fácil da gente superar esse sentimento tão negativo no nosso coração. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça com cada um de nós na nossa caminhada ainda tão difícil. Só para reforçar aqui esse finzinho aí que o João falou, que a gente está falando muito aqui em a gente amar o próximo, em a gente fazer, né? Em todo esse esforço. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas eu estou fazendo, mas o outro não está fazendo a parte dele, né? O outro ainda é resistente, o outro ainda está fazendo coisas erradas, então está tudo perdido? Não, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Se o outro não faz, o problema é do outro. Ele que vai ter que prestar conta daquilo que ele deixou de fazer, daquilo que ele teve oportunidade e não fez. Que não seja pela nossa mão, isso aí foi o Divaldo que falou, né? E o Chico também, né? Em questão de injustiça, eu prefiro ser injustiçado, né, do que ser injusto com alguém. Porque aí eu carrego comigo. Porque tudo que nós conquistamos é individual, né? Não é pelo outro, é por nós. Então vamos... nos momentos difíceis, até naquele momento ali de obsessão que foi mostrado, que não é só na bebida, é na hora que alguém está usando da maledicência, usando da falta de caridade, da injustiça. Então, esses espíritos chegam perto, mas como nós podemos nos defender não sendo mais assim, né? Se eu estou bem, se eu não faço mais isso, eles não vão conseguir nos atingir. Tenham a certeza disso. E principalmente, né, como o Giovão falou, a oração.
é a prece, é ela que nos sustenta em todos os momentos da nossa caminhada. A gente não tem nada, não viu a luz no fim do túnel, está difícil, não vai resolver. Faz uma prece. E pode até ser que eu não consiga resolver o problema que está na minha mão, mas pelo menos eu vou ter condições de suportar esse momento difícil. É isso que Jesus diz para nós, né? Ele não disse que ia tirar da gente, né, as aflições, ele disse que iria nos auxiliar, né, nos momentos de aflição, né? Então, que fique aí essa mensagem dessa noite, né, para os internautas, né, no YouTube. Muito obrigada por nos assistirem. Continue, né, dando aquele likezinho para que os nossos vídeos, né, fiquem aí por mais tempo no YouTube.